Como é que a gente se recupera de 2024? Olá, pessoal. Certamente o ano de 2024 não foi aquilo que a gente esperava. É claro que para alguns pode ter sido melhor e para outros pode ter sido pior. Talvez você tenha chegado aqui ao final do ano se arrastando e cansado. 2024 não foi como você esperava. Talvez você tenha vivenciado sonhos e expectativas frustradas. Talvez você tenha caminhado por desafios e problemas imprevistos. Talvez você tenha vivenciado algumas crises que sequer você imaginava, que poderia vivenciar. Bem, chegamos ao final de 2024 e a gente está cruzando então a linha de chegada e começando uma nova trilha agora em 2025. Mas a questão primeira é como é que a gente se recupera desse ano para a gente começar bem o ano novo. Eu quero te ajudar com isso nesse vídeo. Meu nome é Allen Porto, eu sou pastor na Primeira Igreja Presbiteriana de Barretos, sou professor de teologia e sou o autor do livro Produtividade Redimida. Então ele está ali do lado, depois eu mostro para você. Mas basicamente aqui nesse canal eu quero ajudar você a correr menos e andar mais, para que a gente possa resgatar a alegria e a energia para responder os chamados de Deus para a nossa vida. Então vamos lá, o nosso objetivo aqui nesse vídeo é pensar nas formas em como a gente pode se recuperar do ano de 2024. Certamente 2024 trouxe os seus desafios. Agora a gente está chegando ao fim do ano pensando só em termos da vida da nação, pensando em alguns desafios bem intensos. E se a gente pensar em termos pessoais, talvez alguns de vocês que assistem esse vídeo agora estejam chegando aqui ao final do ano, se arrastando, cansados, esgotados, quebrados, frustrados, enfim, chegando quase que sem conseguir propriamente. Bem, para a gente poder entrar no ano de 2025, a gente vai precisar, de alguma forma, limpar pelo menos um pouquinho da poeira, A gente vai precisar tentar firmar um pouquinho dos nossos pés para a gente poder ficar em pé e retomar a caminhada, ou pelo menos começar o ano de uma forma um pouquinho mais diferente. Como é que a gente faz isso? Então eu quero sugerir para vocês que nesse vídeo a gente vai olhar para trás, a gente vai olhar para o ano de 2024, antes de olhar para frente, antes de pensar no que vem por aí, o que a gente pode aguardar, como é que a gente se prepara. O nosso primeiro esforço é olhar para trás e avaliar, repensar algumas coisas. Então eu quero sugerir para vocês pelo menos quatro elementos ou 4 passos, como você quiser chamar, para que você possa se recuperar um pouquinho de 2024. Então vamos lá? Primeira coisa, reconheça objetivos errados nesse ano. Então, todo início de ano é a mesma coisa. A gente começa o ano com algumas metas, com alguns objetivos, com alguns sonhos, com alguns desejos. E ao longo do ano a gente vai perdendo isso, As coisas acontecem, esses imprevistos, o nosso ritmo, enfim, algumas coisas vão modificando a rota e muitos dos nossos sonhos, dos nossos planos vão sendo perdidos no processo. Pois bem, isso ao longo do ano vai nos deixando cada vez mais frustrados e cansados, vai nos deixando mais desanimados e ansiosos. Mas e se, chegando agora ao final do ano, a gente fizesse o exercício de parar para revisar esses objetivos que nós estabelecemos e considerar se eles eram objetivos adequados? Sabe, algumas das coisas que nos deixam hoje bem frustrados e cansados, algumas das coisas que nos deixam desanimados porque não foram conquistadas, no fim das contas, eram objetivos que a gente nunca deveria ter buscado em primeiro lugar. Às vezes eram coisas diferentes daquilo que Deus queria para nós.
às vezes eram coisas que não faziam sentido dentro do nosso estilo de vida, às vezes eram coisas que não cabiam dentro do nosso ano. Então imagina você tá iniciando o ano de 2024 grávida, né? Acabou de saber que você estava grávida e de repente você estabelece como meta, né? Esse é o ano em que eu vou ler mais livros na minha vida. Não vai. Esse é um objetivo errado, porque é claro que você pode ler estando grávida ou tendo um filho, mas nesse estágio da vida, na gravidez, a sua atenção é muito dividida. Você vai ter que pensar em arrumar quarto de bebê, você vai ter que pensar em enxoval, você vai ter que pensar no pré-natal. O seu tempo é reduzido e a sua energia também. A grávida fica mais cansada, não é? E depois que o bebê nasce, você tem o tempo de adaptação e atenção ao bebezinho que precisa ser dado. Então, talvez alguns dos objetivos que você estabeleceu não sejam necessariamente errados ou ruins em si, mas não eram adequados para o seu momento. Talvez alguns eram efetivamente errados, né? Eram objetivos que não cabiam para um cristão, não cabiam para a sua vida, não cabiam para a sua família. Então, em vez de você simplesmente se render ao ressentimento, ao cansaço e à frustração, terminando o ano dizendo eu não aguento porque eu cheguei nesse estágio, né? Talvez você possa dizer, bom, eu não deveria ter buscado esse tipo de objetivo, era um objetivo errado. Então eu não vou ficar aqui no mero ressentimento ou na vitimização e nem vou, para o próximo ano, repetir esse erro. Então, esse tipo de objetivo não fazia sentido. Então, veja que, ao identificar esses objetivos errados, é possível que um peso saia dos seus ombros. Você vai chegar ao fim desse ano dizendo não simplesmente, eu não alcancei tais coisas. Você vai chegar e pensar, puxa, eu não deveria ter alcançado isso mesmo. Isso não fazia sentido. E ao perceber que isso não fazia sentido, a sua resposta melhora um pouco. Você tirou um peso dos seus ombros. Segunda coisa, além de reconhecer objetivos errados, reconheça motivações erradas. Talvez algumas das coisas que você não alcançou em 2024 se aconteceram assim, né? Você não alcançou porque as suas motivações eram erradas. Veja, motivações confusas também promovem confusão na nossa caminhada. E, por vezes, motivações erradas não apenas nos guiam, né, para coisas erradas, como atrapalham a nossa caminhada. Então, a gente pode pensar de duas formas. Uma delas essa é uma oportunidade que a gente tem para avaliar as nossas motivações e corrigi-las. Talvez ainda mantendo os objetivos, mas ajustando os nossos motivos. Ou, ao perceber motivações erradas, a gente possa deixar essas coisas, inclusive os objetivos conectados a elas. E o que seriam essas motivações erradas? Veja, quando a gente olha lá para o breve catecismo de Westminster, né, a pergunta de número 1 lá, qual é o fim principal do homem? E a resposta o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre, desfrutar dele para sempre, né, gozá-lo para sempre. Essa deveria ser a motivação por trás das nossas escolhas e das nossas ações na vida. Quando as nossas motivações são confusas ou são erradas, a gente passa a viver girando em torno de nós mesmos e não girando em torno de Deus. Então imagine que você estabeleceu como um grande plano para 2024, uma grande meta, estabelecer o seu próprio nome, afirmar a sua segurança, a sua alegria, a sua satisfação, seu significado e o seu sentido por meio de um relacionamento. Nesse ano eu quero casar.
e de repente isso não foi atingido. E aí você chega agora ao final do ano com o coração quebrado, dizendo: eu não casei, eu fiquei sozinho, ou sozinha, não vai dar certo, e todos os meus amigos já estão num momento da vida em que já estão formando sua família, e só eu estou assim. Mas ao reconhecer que as motivações do seu coração estavam confusas, você estava tentando colocar sua fonte de realização em algo além do Senhor, né? Suas motivações estavam direcionando você para um problema e não para uma solução. Não ter atingido isso foi algo bom para você. Foi proteção do Senhor, foi livramento do Senhor. Para você não afundar, Deus protegeu você de conquistar, atingir algumas coisas que você desejava por motivos errados. Então esse é um momento para você identificar algumas coisas e dizer: esses motivos aqui estão tão complicados e tão confusos que talvez seja melhor até eu abandonar esse tipo de objetivo. E para outras coisas você vai dizer: eu preciso ajustar os motivos para que eu possa desejar as coisas certas e caminhar para buscá-las pelos motivos certos. É claro que não necessariamente o motivo garante a realização. Você pode ter o motivo de glorificar a Deus com uma casa boa para sua família, e pode ser que Deus ainda não dê. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Mas motivos adequados, motivações ajustadas, fazem muita diferença para a gente alinhar o nosso coração e a nossa caminhada. Porque isso, lá no fim das contas, vai definir se ao final do processo ou ao final do ano, o fato de eu não ter atingido alguma coisa, tendo motivação correta no coração, pode dizer para o meu coração: fique em paz. Você fez o que devia ser feito, você teve a motivação correta, e se isso não foi atingido, não foi conquistado, está tudo bem. Está tudo bem. Então reconheça motivos errados, reconheça objetivos errados. E terceiro, reconheça processos errados. Como assim processos errados? Você pode ter bons objetivos. Eu quero casar. Quero passar num concurso. Quero passar no vestibular. Quero crescer profissionalmente. Quero ler a Bíblia toda em um ano. Sei lá. Você pode ter bons objetivos. Você pode ter bons motivos, boas motivações. Aliás, para todas essas coisas que eu falei, você pode ter motivações erradas, tá? Até mesmo para ler a Bíblia toda em um ano. Motivação de querer parecer mais crente do que os outros. Está errado, tá? Mas você pode ter boas motivações para todas essas coisas. Eu quero fazer essas coisas fundamentalmente para a glória de Deus, para servir aos outros, para proteger a minha família, para cuidar, enfim. Eu quero glorificar a Deus. Ok, bons objetivos, boas motivações, mas você pode ter processos errados. Então vamos lá. Você vai precisar olhar para o seu ano e dizer: eu não atingi certas coisas, em parte porque os meus processos foram errados. Pensa aí. Você tinha a meta de perder 10 quilos nesse ano. Ok. Para cumprir esse objetivo, você precisava de um processo que permitisse que você tivesse, por exemplo, uma alimentação ajustada e que você tivesse, minimamente, uma atividade física ajustada também. Bem, se você só tem um objetivo e uma motivação boa, mas se você não tem um processo adequado, inteligente, eficiente, não vai adiantar ter um bom objetivo e ter uma boa motivação. Então, tem um exemplo lá, se eu não me engano é o James Clear, que conta no livro Hábitos Atômicos. Ele diz assim: veja, as pessoas que estão numa corrida, todas têm um objetivo claro. Elas querem ganhar a corrida. Mas apenas algumas delas têm um processo,
um conjunto de hábitos bem definidos que permitirão que elas tenham um desempenho melhor na corrida. Então não adianta apenas ter um objetivo bom, um objetivo claro, ou até mesmo uma motivação boa. É preciso que você tenha pensado e que você pense nos seus processos. Você quis passar em uma prova, mas você teve um hábito de estudos e um processo de estudos organizado e regular. Você quis crescer profissionalmente, mas você teve o hábito e os processos de entregar mais do que lhe foi pedido, de ser pontual, de realmente atender as demandas, de ter excelência, limpeza, enfim. Você quis arrumar uma namorada ou um namorado ou casar, mas você procurou nos lugares certos, se envolveu com as pessoas certas, teve a coragem de se aproximar de uma moça e efetivamente falar a ela quais eram as suas intenções, o seu interesse, ou você efetivamente se programou para comprar um anel de noivado, sei lá. Você teve o objetivo de ler a Bíblia toda, mas você fez o planejamento básico do quanto você precisaria ler por dia, do tempo que seria necessário. Você dedicou o tempo, a energia e os recursos disponíveis para isso. Então, em vez de você simplesmente chegar no final do ano com um senso abstrato de que o ano foi ruim, eu não alcancei nada, eu não chego em lugar nenhum, todo ano é a mesma coisa, esse pode ser um bom momento para você parar, olhar para o seu ano de 2024 e dizer, olha, eu tive processos errados. Eu não sentei para ler a Bíblia todos os dias. Eu não sabia onde ler, como ler. Eu não tinha um momento e um espaço do meu dia separado para isso. Eu não li consistentemente outros livros, porque eu não andei com livro, eu só estava com o celular na mão o tempo todo. Então, não tem como você crescer na vida de leitura se o livro está longe e o celular está perto. Então, avaliar, reconhecer processos errados é melhor do que lamentar por não ter alcançado alguma coisa, sem efetivamente refletir sobre isso. E aí, quarto e último aspecto, reconheça a ação da providência. É muito importante pensar sobre todas essas coisas que eu mencionei. Objetivos errados atrapalharam, motivações erradas atrapalharam, processos errados atrapalharam. Mas nunca se esqueça que a nossa vida é guiada pela providência. Alguns dos nossos objetivos nesse ano não foram atingidos porque Deus não quis. Deus conduz a nossa vida com uma sabedoria que é infinitamente melhor do que a nossa. E os planos de Deus para nós são infinitamente melhores do que os nossos. Então, ainda que você tenha tido bons objetivos, boas motivações e bons processos, algumas coisas não foram conquistadas, atingidas ou recebidas, porque Deus disse, filho, ainda não é a hora, ou filho, isso aqui você não vai ter. E sabe, pode parecer ruim, aquele gosto amargo de chegar no fim do ano e dizer, eu não alcancei aquilo que eu queria. Mas se você pensar que a providência de Deus está por trás de tudo isso, você vai poder, no fim das contas, dizer, Senhor, obrigado. Obrigado, porque o teu propósito para mim é melhor do que o meu. Lembra disso. Estamos chegando ao final de 2024 e você pode chegar ao final do ano simplesmente se lamentando e ressentindo de tudo, ou você pode efetivamente olhar para essas coisas e dizer, tem muito aprendizado aqui. E então você vai poder respirar fundo, orar ao Senhor, dizendo, Senhor, sonda o meu coração, corrige os meus caminhos e me ajuda na caminhada em 2025. Você viu como se recuperar de 2024? Num outro vídeo, eu quero te ajudar a se preparar para 2025. Mas isso a gente vê num outro momento. Eu desejo para você um fim de 2024 abençoado e um início de 2025 abençoado também. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Clica para seguir, compartilhar, se inscrever, enviar para outras pessoas, comenta e espalhe essa mensagem para que mais gente possa chegar ao fim desse ano se recuperando, para que não sejam simplesmente atropelados por ele. Um abraço, até a próxima.